Olá! Bem, hoje o nosso papo é sobre um tema que, olha, mexe com muita gente, né? Aquela busca sem fim por aprovação. Nesta nossa análise, a gente vai fundo para entender como se libertar de vez dessa necessidade de agradar todo mundo e, quem sabe, encontrar a chave para a nossa própria liberdade. E a gente já começa com uma pergunta bem direta. Pensa aí, quem é que nunca sentiu aquele peso nos ombros, sabe? Aquela exaustão de ficar tentando agradar a gregos e troianos, de equilibrar as expectativas de todo mundo? É uma coisa que consome a nossa energia, não é verdade? Pois é. E a fonte que a gente está analisando hoje usa uma palavra bem forte para descrever essa situação. Uma prisão. É isso mesmo, uma prisão, só que as grades são invisíveis, feitas da opinião dos outros. Mas olha, o mais importante aqui é o seguinte, toda prisão tem uma saída. E é justamente essa saída que a gente vai começar a desenhar agora. Então, vamos lá. Para começar, a gente precisa entender o que é essa tal de prisão da aprovação. Vamos mergulhar em como essa armadilha da nossa mente realmente funciona. E olha só que frase poderosa que a nossa fonte traz. Ela vai direto na ferida. Viver em função da opinião alheia é caro demais. E é caro mesmo. O preço que se paga é a nossa paz, a nossa energia. É como se fosse um ladrão silencioso, que vai roubando o que a gente tem de mais valioso. Sabe, isso tem até nome técnico. A fonte chama de necessidade de aprovação constante, ou a sigla NCA. O que é isso na prática? É quando o nosso sentimento de valor, a nossa segurança, fica totalmente dependente do que os outros pensam ou dizem. A gente basicamente entrega o controle remoto do nosso bem-estar na mão de outra pessoa. E claro, viver assim tem um preço. E ele é alto. A fonte aponta 3 consequências bem dolorosas disso tudo. A primeira é que a NCA sequestra a nossa direção. A pessoa simplesmente perde o rumo do que ela mesma quer para a vida. Segundo, condiciona o nosso valor. A autoestima vira uma verdadeira montanha-russa, sabe? Sobe com um elogio, desaba com uma crítica. E por último, cria um ciclo de desgaste. É uma atuação constante, um esforço sem fim para agradar, que só leva à ansiedade e a uma exaustão profunda. É um ciclo que se alimenta sozinho. Ok, entendido o problema, como é que a gente sai dessa? A resposta, segundo a fonte, começa lá na base, no nosso alicerce. E a pergunta central aqui é: onde é que a nossa segurança está de fato ancorada? E a fonte vai direto ao ponto. A raiz de tudo isso, dessa necessidade de agradar, é um sentimento que todo mundo conhece bem, o medo da rejeição. É esse medo profundo que nos faz correr atrás da validação dos outros como se fosse ar para respirar. E essa imagem aqui, ela mostra bem a encruzilhada em que a gente se encontra. De um lado está a segurança baseada no mundo. O que é isso? Opiniões que mudam com o vento, elogios que duram 5 minutos e aquele medo constante de ser rejeitado. É um terreno totalmente instável. Do outro lado, a gente tem a segurança em algo sólido. Aí a gente está falando de propósito, de valores que não mudam, de uma verdade interior, de fé. Coisas que nos dão valor que, olha, não está à venda, não é negociável. A grande questão é, em qual desses terrenos a gente está construindo a nossa casa? Beleza. Uma vez que a gente decide construir em terreno firme, o próximo passo é a ação. É hora de falar de autonomia, retomando o controle. Vamos ver como aplicar inteligência emocional no dia a dia. E aqui está a virada de chave, o ponto crucial de tudo. É uma mudança de mentalidade. O desejo de se proteger, de cuidar da própria saúde mental e emocional tem que ser maior, bem maior do que o medo de desagradar alguém. É uma decisão consciente de se colocar em primeiro lugar, de autopreservação mesmo. Tá, mas como fazer isso na prática? A fonte nos dá 2 ferramentas bem poderosas para começar. A primeira é o acolhimento emocional. Basicamente, é aprender a validar o que a gente mesmo está sentindo sem julgamento. E a segunda, que é fundamental, é a afirmação de limites. Em outras palavras, aprender a usar o poder de um não bem colocado. E olha que exemplo prático e genial de como fazer esse acolhimento. Imagina a cena, alguém faz uma crítica. Em vez de entrar em pânico, a ideia é respirar fundo e dizer para si mesmo: ok, é normal sentir esse incômodo, mas isso vai passar. O meu valor continua o mesmo. É um script simples, quase um mantra, para desativar aquela bomba da dependência emocional e lembrar que o nosso valor não está em discussão. Certo. Já falamos da nossa base, das emoções, agora vamos para o campo de batalha da mente. Essa parte é sobre o método para reprogramar a mente e a gente vai pegar emprestado algumas técnicas da terapia cognitivo-comportamental, a TCC. E o nosso alvo aqui é uma crença bem específica.
Uma mentirinha que a nossa mente adora contar pra gente. Se eu não for aprovado, então vou ser rejeitado. É essa conexão automática, quase um reflexo, que a gente precisa quebrar. A primeira técnica para isso é chamada exposição controlada. Parece complicado, mas é super simples. São 2 passinhos. Primeiro, o experimento. A pessoa escolhe dizer não para um pedido pequeno de baixo risco. Algo simples. E o passo 2, o registro. Anota no papel qual era a previsão catastrófica e o que aconteceu de verdade. É um jeito prático de provar para o nosso cérebro que o monstro do medo é, na maioria das vezes, bem maior na nossa cabeça do que na vida real. Aí vem a segunda técnica, reestruturação cognitiva. E ela se baseia numa única pergunta, mas uma pergunta muito poderosa. A questão não é, será que a outra pessoa vai ficar frustrada? Provavelmente vai. A pergunta certa é, eu consigo lidar com a frustração de alguém? Percebe a mudança? O foco sai do controle do outro e vem para a nossa própria capacidade de aguentar o tranco, de ser resiliente. E quando a gente começa a fazer isso, uma nova crença, muito mais forte e saudável, começa a nascer. A desaprovação deles é a opinião deles, não a minha realidade. É entender que a opinião de alguém é só isso, uma opinião. Não é um fato, não é a verdade absoluta sobre quem a gente é. É finalmente conseguir separar o que é do outro e o que é nosso. Bom, e com tudo isso, a gente chega na nossa parte final, que amarra todas essas pontas. É o caminho da libertação, onde a gente junta todas as peças desse quebra-cabeça. A nossa fonte resume a solução no que ela chama de a tríade da libertação. São 3 pilares que funcionam juntos. O primeiro, a fé, que é firmar a nossa identidade naquilo que é sólido, na nossa verdade. O segundo, a emoção, que é cuidar dos sentimentos com autovalidação e colocar limites claros. E o terceiro, o pensamento, que é usar aquelas ferramentas da TCC para desmontar as mentiras que a mente conta. É um plano de ação completo, que ataca o problema por todos os lados. E para a gente fechar, a fonte traz uma citação que resume tudo de forma brilhante. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E de que verdade estamos falando? Da verdade sobre o nosso próprio valor. A verdade sobre onde a nossa segurança deve estar. Porque, no fim das contas, se libertar da necessidade de aprovação não é se tornar uma pessoa fria ou indiferente, de jeito nenhum. É, na verdade, se tornar livre para ser quem a gente realmente é. E a reflexão final que fica é essa. Qual o primeiro passo que pode ser dado hoje em direção a essa liberdade?